Beleza. Então, é o seguinte, gente, semana passada, a gente começou a disciplina aqui, né, de reconhecimento de padrões. A aula foi uma visão geral do que ia ser a disciplina. Eu expliquei um pouquinho sobre alguns algoritmos mais tradicionais ou iniciais, assim, de machine learning, né? Foi o Perceptron e o Adaline. A gente tentou montar os dois do zero, assim, né? Com todas as etapas do treinamento, a parte da descida em gradiente, como que funciona a descida em gradiente, e chegamos numa implementação ali geral para cada um desses métodos. E aí ficou um exercício para vocês fazerem aí, que é um exercício mais básico, assim, para tentar, com um outro dataset, rodar aí os experimentos com o Adaline e avaliar alguns resultados iniciais para, digamos, sair do zero com essa parte de implementação também envolvendo machine learning. Aí a aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar nessa mesma ideia, ainda no mesmo estilo de problema, mais voltado para classificação e ainda usando classificadores lineares. E a aula vai ter duas partes, né? Uma parte que eu vou falar sobre um primeiro classificador, também bem clássico, assim, na área de machine learning, que é o Logistic Regression. Então, essa é a primeira metade da aula. E a segunda metade vai ser para o outro classificador também linear, também bem clássico, que é o Support Vector Machine, né? Então, a aula de hoje é praticamente uma continuação da aula anterior, com algumas outras interpretações, algumas outras formas de enxergar esses modelos, usando outros tipos de loss function, outras interpretações que são bem comuns aí para essa área, tá? Então, primeira metade da aula, eu dividi aqui em dois grupos de slides, né? Então, os slides da primeira metade, slides da segunda metade, para ficar linkado com cada vídeo, né? Fica mais fácil de se achar depois. E os códigos eu deixei tudo junto, mas isso aqui também é tranquilo. Tem uma tarefa para essa semana, mas eu vou deixar para falar sobre ela depois, tá? Então, beleza. Então, eu estou começando a primeira parte aqui do Logistic Regression, mas para explicar ele, assim, que ele tem algumas coisas, algumas interpretações que são um pouquinho diferentes do que a gente viu na semana anterior, eu vou recapitular o fluxo que a gente usou para o Adaline, tá? Então, esse fluxo aqui que eu vou explicar, ele é o fluxo o resumo do Adaline lá da aula anterior. E partindo dessa estrutura que a gente usou para ele, eu vou tentar mostrar o que tem de diferente nesse fluxo de construção do modelo para o Logistic Regression, tá? Um detalhe importante o nome e por que ele se chama Logistic Regression, eu vou deixar para falar ao longo da explicação, porque acho que agora vai confundir, tá? Mas o que a gente vai fazer então é falar de um outro modelo, que é esse modelo chamado, vou colocar só a sigla, né? Logistic Regression, e com base no que a gente viu no Adaline da semana passada, que eu vou tentar construir as etapas para chegar nele. Então, a primeira coisa que a gente fez, né, ou precisa fazer, é selecionar o tipo do modelo. Então, o tipo do modelo continua sendo o modelo linear, continua sendo aquele modelo WTX. Então, a gente tem um problema de separação lá de duas classes, sei lá, a classe bolinha aqui e a classe X, por exemplo, e a gente quer construir um modelo linear, ou seja, uma reta de separação, que separa uma classe da outra. Um detalhe, hoje vocês já vão ver que a gente vai estender isso para problemas de mais do que duas classes, tá? Então, pode ser um modelo linear para problemas de três classes, quatro classes, enfim, ou mais features também, tá? Então, é importante deixar isso claro que não é restrito só a esses casos. E o objetivo, então, é encontrar os parâmetros. O W é o vetor perpendicular aqui a esse plano de separação, né? Então, ele define a orientação desse negócio no espaço, que se for mais do que duas features, então vai ser um hiperplano no espaço, né? Depende, claro, da dimensionalidade. E também o W0 seria esse deslocamento que eu tenho aqui, né? W0 está aqui, ou B, né? Depende da nomenclatura que se usa, tá? Então, eu consigo dar a distância em relação à origem, então eu posso colocar esse plano em qualquer lugar. Então, o meu objetivo é aprender quem é esse W
para separar, a princípio, uma classe da outra, né? A próxima etapa do processo é selecionar uma loss function, né? Essa loss function, ela tem que refletir para a gente algum tipo de erro, né? Erro de classificação, por exemplo, para que quando a gente for minimizar essa loss function, ao minimizar ela, eu vou encontrar quem é o W que leva ao menor erro, por exemplo, de classificação. Então, a loss function que a gente escolheu semana passada era essa daqui, é o erro quadrático médio, né? Então, esse phi z para a gente aqui, na semana passada, ele era só o WTX, né? Então, a gente não tinha nenhuma função aqui sendo aplicada, né? Era só o resultado do WTX direto, era esse phi, beleza, não tem problema. Hoje a gente vai mexer um pouquinho nisso aqui, né? Mas basicamente era o erro entre aquilo que eu queria que fosse classificado, classe X ou bolinha, classe mais um ou menos um, né? Ou classe mais um e zero, depende da formulação que você está usando. E aí eu vou querer o que o meu modelo está estimando, né? Então, o meu modelo, para o lado direito, ele classifica de um jeito, para o lado esquerdo, ele classifica de outro. E ao minimizar essa função, eu vou tentar encontrar qual que é o W0, ou seja, onde eu vou colocar esse plano de separação no espaço para separar uma classe da outra. Tá? Então, ao minimizar essa função, eu minimizo o erro de classificação, que é o que ela está dizendo para nós aqui, né? É o erro quadrático e tal, mas é o erro de classificação. E ao minimizar ela, eu vou encontrar, então, a posição do W nesse espaço que separa uma classe da outra. Para resolver esse problema de otimização, então, eu preciso escolher um método de otimização. Na semana passada, a gente escolheu a descida em gradiente, né? Então, é esse cara aqui. Essas duas equaçõezinhas, basicamente. E aí, o que eu preciso é definir o gradiente dessa função. Então, o gradiente dessa função, eu preciso derivar lá em relação aos parâmetros. E deixei aqui a formulazinha final para descida em gradiente para esse cara aqui, tá? Se você tem dúvidas sobre isso aqui, lá na aula passada, eu fui lá e inseri um slidezinho extra aqui, ó. Então, se você for abrir os slides da aula passada, eu coloquei um slide com a dedução desse negócio aí, tá? Então, slide 43, ó, ele tá o passo a passo de como que você sai dessa loss function aqui e calcula o gradiente dela. Então, depois você pode dar uma conferida lá. Tem as etapas aqui, tem alguns macetes aqui que não são tão triviais, mas é legal você tentar se convencer por conta própria disso aqui, né? E se tiver alguma dúvida, claro, me acionar aí para tentar compreender. Tá? Então, a dica está aqui. Tá? Bom, essa é a receita de bolo, tá? Perguntas? Não, Marco. E como você tinha falado na aula passada, era para fazer a dedução, aí eu fui fazer, aí, eu falei, mas ele colocou a derivada parcial ali, e Aham. aí eu falei assim, "Ué, mas não entendi. Eu fiz a derivada, mas aí você colocou uns Ks ali, eu realmente não, do K eu não tinha entendido, porque do riscar o K e o J ali. Eu Ah, fiz, tá. mas aí eu falei assim, mas se ele pediu para fazer, e ele tá colocando, eu falei assim, acho que deve ser alguma pegadinha aí. Não, 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 ninguém tem mais idade para fazer pegadinha aqui, né? Mas é, eu coloquei aqui para ajudar, de fato, né? Então, é, eu coloquei aqui para, assim, você poder conferir, né? Porque isso aqui não é uma dedução trivial, né? É uma dedução complexa, assim, né? Então, eu deixei aqui para justamente dar uma orientação. E esse K aqui que você perguntou é que é o seguinte, ó. Esse I, ele já está sendo usado aqui, né? Para percorrer os exemplos. Então, o sobrescrito, ele está referente aos exemplos de treinamento, tá? Então, esse izinho aqui, ó, ele está referente aos exemplos de treinamento, tá? Então, o índice de baixo, J, ele é referente ao produto interno. Então, quando você tem um produto interno, você tem um WTX, né? Você vai pegar W1x1, W2 mais W2x2 e etc, né? Então,
o objetivo aqui, ó, quando você está percorrendo esse índice de baixo aqui, ó, é você percorrer justamente as features, né, que você tem da tua entrada, né? E para cada feature você tem um W correspondente. Então eu troquei esse índice aqui para não confundir o I com o sobrescrito lá, tá? Então eu só arrisquei e coloquei o K aqui para ficar, porque senão acho que bagunça essa interpretação. O que que é exemplo de treinamento do que é percorrer o somatório do produto interno em relação às features. Era o J aqui, né? Aqui dentro era o J, né? Mas eu troquei tudo porque isso aqui estava errado, tá? Estava errado mesmo. Isso aqui eu peguei do livro e o livro está errado. Então eu corrigi e ajeitei para o K. Beleza? Então pode desconsiderar que estava errado e o certo é colocar outro índice aqui. Pode falar, Davi. Senhor, não sei se é só comigo, mas eu não tô vendo o mouse do senhor, nem nenhuma anotação a mais que o senhor tá fazendo ali nos slides. Não sei se você tá fazendo. Ah, putz. Nossa, só agora que você me avisa, cara. Só você ou ninguém tá vendo aí? Quando eu Eu ia escrevo avisar alguma coisa? também, é. Pera aí, que tem algum erro aqui de compartilhamento do... O cursor até aparece, professor, mas a escrita, não sei se você está escrevendo, não está Tô aparecendo. escrevendo. Isso. Vamos ver agora, se mudando esse esquema aqui. Agora vocês estão vendo, né? Ou não ainda? Agora sim, agora sim. Beleza. Mas então, voltando aqui, Marco, beleza? Isso aqui? Sim, sim. Então, eu tinha escrito um monte de coisa aqui, mas beleza. O que importa está nesse slide aqui, tá? Esse fluxo, essa sequência, tá claro para todo mundo aí, pessoal? Dá para entender esse caminho aí? Sim. Então, assim, ó, esse esquema aqui, ele serve meio que para qualquer modelo de machine learning, assim, de uma maneira bem geral, tá? Então, eu vou sempre escolher qual que é o modelo que eu vou trabalhar, qual que é a loss function que eu vou minimizar, qual que é o método de otimização que eu vou aplicar e qual que é a solução que eu vou encontrar a partir desse método de otimização. E aí, uma vez eu tendo o W, né, que eu posso usar para as features, nesse caso aqui, o meu problema do ponto de vista de machine learning está resolvido. Meu objetivo nesses casos é sempre encontrar quem que é esse W aí, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? Agora a gente vai partir para um outro modelo chamado... eu vou pular isso aqui por enquanto e vou deixar para apresentar esse detalhe com a implementação do código depois quando eu for apresentar o Logistic Regression, tá? Então, o que a gente vai fazer agora para esse outro modelo chamado Logistic Regression é seguir esse mesmo fluxo de, de, de solução, esse template de solução, só que modificando algumas coisas, que a gente vai alterar ao longo desse processo, tá? A primeira delas, e talvez a mais impactante, é mudar esse phi, tá? Esse phi de Z que a gente está usando aqui, tá? Então, o que que esse cara faz, tá? Primeiro passo da Logistic Regression. O phi de Z, ele vai ser dado por essa função aqui, que é 1 sobre 1 mais e na menos z, que tem essa cara que está representada na esquerda aqui, ó. Então, variando o z, tá, de menos infinito até mais infinito, o resultado que eu tenho dessa função é o que está sendo mostrado nesse gráfico aqui. Então, para um z muito grande, né, para um z tendendo a infinito lá, esse cara tende a saturar para um valor 1, e quando tende a um menos infinito, lá para o lado esquerdo, ele tende ao valor zero. Tá? Essa é a cara dessa função phi_z. Por que que a gente usa esse phi_z para Logistic Regression? Para a gente saturar a nossa saída do WTX, que é um produto interno, e pode ter um valor positivo muito grande ou um negativo muito pequeno, né? A gente pode variar em qualquer range aqui, né? Porque isso é um valor real o resultado dessa operação, né? Ela só vale zero na reta, né? Então, se eu desenhar o WTX aqui,
todos os caras que estão na reta, WTX vale 0. Para todos os caras que estão à direita, ele é maior que 0. Para todos os caras que estão à esquerda, ele é menor que 0. E aqui ele pode tender ao menos infinito e aqui a mais infinito. É proporcional à distância que o ponto está do plano. Tá? Então, esse cara aqui, ele aplica uma saturação. Então, o que que ele faz? Ele vai pegar o resultado do WTX, que é esse produto interno aqui. Ele vai colocar esse cara, representar como Z aqui, para a gente manter a uniformidade na notação que a gente está usando. E em cima desse Z, ele vai aplicar esse saturador. Então, se o valor for muito positivo, ele tende a 1. Se ele for muito negativo, ele tende a 0. E aqui no meio ele tem uma transição, que tem essa cara, né? Que é como se fosse um S aqui, né? Que é a cara típica de uma função chamada logística, né? Então, por isso que ele se chama logistic, né? Que é do uso dessa função. Ou um sinônimo dela, né? Que na área de machine learning é mais comum, é logistic sigmoid, né? Então, essa cara em formato de S aqui, né? Que se dá o nome de logistic sigmoid. Mas é um nome, né? Não impacta muito para nós isso agora, tá? E de quebra, né, como a gente satura entre 0 e 1, esse valor de saída pode ser interpretado como uma probabilidade. Então, quanto maior essa probabilidade tende a 1, mais ele tende a ser a classe, por exemplo, do lado direito do plano, né? E quanto mais negativo for, mais ele tende a ser a probabilidade 0. Probabilidade 0 eu posso interpretar como não sendo a classe positiva ou sendo a classe negativa. E aí eu posso criar uma regra, por exemplo, da seguinte forma. Esse valor de probabilidade aqui, entre aspas, né, acima de 0,5, ele é classe positiva, abaixo ele é classe negativa. Tá? Então, de novo, eu pego o WTX, faço a conta, isso aqui vai ser representado pela variável Z, em cima dessa variável Z eu aplico essa funçãozinha aqui que impõe essa saturação. Beleza? Agora vocês estão vendo o que eu estou escrevendo aí, né? Tá dando para acompanhar aí? Beleza. Não que a escrita faça tanta diferença, porque é um garrancho desgraçado, mas pelo menos ele ajuda a orientar para onde que você tem que prestar atenção, né? Então, beleza. Outro detalhe, né? Então, a metade do nome eu já expliquei, né? Por que se chama logística, que tem a ver com a função. A outra metade, regression, é porque inicialmente esse tipo de modelo ele era usado para regressão. Então, mais focado em regressão linear. Né? Então, ele acabou sendo batizado dessa forma e ficou esse nome, mas ele pode ser usado tanto para regressão quanto para classificação. Não tem problema. Eu vou focar aqui em classificação porque eu acho que é mais fácil entender. Mas a generalização do uso dele para regressão é bem simples. Mais adiante a gente vai voltar a discutir isso, tá? Então não esquente a cabeça com isso agora. Então, beleza. Então, o próximo passo agora Bom, não sei se vale a pena a gente perder tanto tempo explicando a diferença entre o que a gente tinha para o Adaline e para ele, porque essa diferença vai surgir naturalmente, então eu vou pular também esse slide. Tá? Então, alguns detalhes aqui com o Logistic Regression, tá? Esse feed-Z que a gente está usando ali, né? Nossa. Esse feed-Z aí, ele pode ser interpretado como uma probabilidade. Então, eu vou colocar a notação de probabilidade aqui. Essa notação, ela não é tão trivial, tá? Então, como a gente ainda não teve nenhuma aula formal, assim, de modelos probabilísticos, eu não vou ficar forçando tanto a barra com relação a isso, tá? Mas eu vou apresentar essa notação aqui para que vocês já vão se acostumando com ela, e depois lá na frente a gente vai usar mais essa noção, tá? Então, como que seria a notação formal da saída desse cara aqui do ponto de vista de probabilidade? Então, a notação seria o seguinte, ó. Qual que é a probabilidade desse exemplo dado pelas features X aqui, ó, pertencer à classe 1.
Então, qual é a probabilidade de pertencer à classe 1, dado que essa barrinha em probabilidade, você pode ler ela, sei lá, dado que você tem as features. Então, você recebe as features, qual é a probabilidade desse cara pertencer à classe 1? Como que você faz isso? Primeiro, você calcula o WTX, produto interno, supondo que você já conhece o W, tá? Só para a gente pegar a interpretação da probabilidade. Você aplica esse cara aqui no produto interno, faz o WTX, depois você faz o φ desse negócio aí, né? Isso aqui vai ser igual a Z. Então, você faz o φ de Z, que é o saturador. Então, ele tem uma saturação ali, né? Entre menos infinita mais infinito. Então, isso aqui vai dar a cara de probabilidade. E aí você pode, então, interpretar como, de fato, uma probabilidade. Tá? E aí, de novo, como eu falei para vocês, né? Se esse φ de Z aqui for maior que 0,5, ele pertence a uma classe, se não, pertence a outra. Tá? É bem usual na Logistic Regression, a gente, considerando que a gente só tem duas classes por enquanto, tá? Usar 1 para a classe 1 e 0 para outra classe. Tá? É bem comum essa notação aqui, ao invés de 1 e menos 1. Então, isso aqui eu não vou usar, vou usar esse cara aqui que tem a ver com probabilidade. Tá? Uma outra forma de enxergar isso aqui seria o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu tenho uma feature, então eu vou tentar usar essa interpretação aqui de outra forma um pouco mais intuitiva. Vamos supor que eu tenho uma feature só, para ficar mais fácil de enxergar, e eu quero classificar em duas classes. Deixa eu só liberar a entrada aqui. Então, eu tenho uma feature. Então, por exemplo, qual que é, por exemplo, a nota que alguém está dando em relação a esse tutorial ou essa aula sobre Logistic Regression, numa escala de 0 a 10, e com base nessa nota eu quero dizer se esse tutorial ou essa aula está sendo útil ou inútil, né? Então, está sendo útil ou não, tá? Então, assim, ó, usando essa feature aqui, eu vou determinar aonde está o meu modelo WTX. Como é uma feature só, então é só W vezes X, né? Então, não vou trabalhar com vetores, porque esse cara aqui é unidimensional. E uma vez que eu determinei quem é esse W, lembrem que o W, ele influencia lá, na menu Z, né? O W influencia esse Z que está aqui. Então, dependendo do W que eu tiver, eu vou ter um formato diferente para essa curva aqui. Ou ela pode estar mais à direita, ou ela pode estar mais à esquerda, né? Ou ela pode ser mais íngreme ou uma transição mais suave. Daqui a pouco eu já mostro um pouquinho mais sobre isso, mas mexendo nesse cara aí, eu consigo controlar essa função logística. E uma vez tendo essa função logística, eu posso dizer o seguinte, ó, a partir desse valor aqui, então, de score, né, que corresponde à probabilidade 0,5, um valor superior eu vou classificar como foi útil e um valor inferior como não foi útil essa aula. Deixa eu só liberar mais uma galera aqui. Tá? Então, assim, ó, de novo, deixa eu tentar voltar a explicar isso aqui de uma outra forma. Eu aprendo o W é colocado nessa expressão, ele define o formato dessa sigmoide, e usando esse formato, então, eu consigo determinar um classificador. Acima de 0,5 pertence a uma classe, abaixo pertence a outra classe, né? Então, probabilidade mais perto de 0, classe 0, probabilidade mais perto de 1, classe 1. Dá para entender essa interpretação aí com uma feature? Agora eu vou fazer com duas, tá? Beleza. Então, com duas, a encrenca é um pouquinho maior, tá? Então, primeiro vamos tentar ver a cara dessa função sigmoide com duas features. E aí depois eu vou mostrar para vocês aonde que está a reta, né? Onde que a gente enxerga a reta WTX, tá? Então, olha só, se eu tenho um problema de classificação de duas classes, então a classe bolinha e a classe mais aqui, né? Vermelha e a azul.
Tá? Quando eu construo a sigmoide para separar uma classe da outra, em 2 dimensões, né, essa função aqui teria essa cara que está aqui, ó. Então, ainda é aquele formato de S, assim, né, tipo um S ali no espaço, né? E a probabilidade mais alta vai estar para uma classe, né? Então, para a classe azul está aqui, a probabilidade mais alta, ó, esse valor está mais perto de 1 aqui. E a probabilidade mais baixa, o valor mais perto de zero lá, tá? Então, isso aqui seria o valor de probabilidade mais perto de zero aqui, pertence a outra classe bolinha que está aqui. Tá? Então, uma vez que eu treinei esse classificador, essa seria a sigmoide em cima dos dados. Tá? E como eu falei para vocês, essa sigmoide, o formato dela, ele é basicamente determinado pela reta WTX. Tá? Então, se eu pegar, por exemplo, essa expressão que está aqui, né, WTX mais W0, né, que é essa reta que está aqui, ó, ela é exatamente a separação que eu tenho entre a classe mais e a classe bolinha, né? E tem um detalhe importante que permite essa interpretação ficar mais clara, que é a seguinte: nesse ponto de separação aqui, exatamente na fronteira aqui, a probabilidade é meio. Tá? Então, o que significa essa probabilidade meio? É justamente a transição. Para cá ele vai para a classe 1, para cá ele vai para a classe 0. Mas nesse ponto aqui, a probabilidade é meio. Tá? Então, se eu pegasse aqui nessa expressão da sigmoide, né, da sigmoide logística, eu vou chamar de sigmoide que fica mais simples, tá? E pegasse essa expressão, então, 1 sobre 1 mais expoente de menos A aqui, né? E igualar isso aqui a meio, probabilidade meio, né? Eu vou achar, isso aqui vocês podem fazer depois aí, né? Então, fazer essa distributiva aqui e tal, né? E rearranjar esses caras, aplicar um log, né? Um ln para tirar esse expoente e tal. Se fizer essas continhas aí, depois você pode se convencer, você vai chegar à conclusão que o A é zero. Tá? Então, o A aqui, para a gente, é o WTX mais W0. Vou colocar o W0 aqui, às vezes eu omito, às vezes eu deixo, mas enfim, né? Isso aqui fica implícito que sempre tem esse deslocamento da reta ali, né? Então, significa se o A é zero, significa que isso aqui é zero. Né? E faz sentido, né? Porque os pontos que estão na reta são os pontos que têm o WTX igual a zero. Isso aqui a gente já tinha dito antes, né? Agora o que eu estou fazendo, eu estou acrescentando uma outra interpretação. Eu estou falando que além de ser zero, esses caras aqui, quando eu coloco na função logística, nessa expressão que está aqui, essa probabilidade vai dar meio. Tá? Então, se eu achar a reta de separação, se eu conseguir encontrar quem é essa reta que está aqui, eu sei qual que é a separação de uma classe em relação à outra. E aí, naturalmente, eu sei que a função sigmoide vai ter esse formato que está aqui. Então, eu não preciso me preocupar em encontrar a função sigmoide, porque se eu encontrar a reta, eu já resolvo esse problema. Porque a sigmoide é parametrizada inteiramente somente pela reta. Né? Só entra o WTX aqui. Isso é confuso no primeiro contato. Então, veja se vocês captaram essa ideia. Vou repetir ela em linhas bem gerais para tentar resumir. Eu preciso encontrar a sigmoide. Eu falei para vocês que na separação de uma classe para outra, a gente tem a probabilidade meio. Essa probabilidade meio, se eu colocar nessa expressão aqui, eu vou chegar aqui, o A é zero, então significa que o WTX ali é zero. Ou seja, se eu encontrar essa reta, eu encontro a separação entre uma classe e a outra e eu posso definir a sigmoide. Então, eu não preciso me preocupar em encontrar esse formato da sigmoide, eu só preciso me preocupar em encontrar quem que é essa reta. Faz sentido isso aí? Confuso. Talvez vocês vão ter que ver isso algumas vezes aí para se convencer, mas o caminho das pedras é esse, tá? Dúvidas, pessoal?
Acho que minha dúvida é mais na aplicabilidade ali, professor, mais pra frente. Acho Tá. que foi que eu me bati no Adaline ali, que eu tive que Uhum, mudar aqui meu parâmetro ali. O meu tava saturando, em vez de 1 e 0, tava em 1 e -1, né? uhum. E daí eu não sei o porquê aconteceu isso. Não, beleza, depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas assim, Davi, a minha dica é a seguinte, ó. Cada pontinho desse aqui, ó, ele tem um WTX, concorda comigo? Sim, Quanto mais longe esse cara estiver da reta, maior vai ser esse cara aqui, tá? Porque isso aqui tem a ver com a distância do ponto ao plano. Se você pegar lá a formulazinha lá da geometria analítica, você vai ver que uma parte da equação que define a distância do ponto ao plano, ele passa por essa expressão que está aqui, tá? Então, se você olhar para esse cara aqui, você vai ver que alguns vão ter um valor bem positivo, né? E outros vão ter um valor bem negativo, tá? A forma como você vai treinar o teu modelo vai definir qual que é a cara que esse valor vai ter, tá? Então, se você colocar lá, vou voltar no Adaline para te explicar que talvez seja mais fácil do que usar a Logistic Regression agora, tá? Se você colocar como entrada para o teu modelo aqui, ó, esses caras como 1 e 0, tá? 1 e 0, aqui, quando você fizer esse erro, você vai ter um determinado comportamento para aquela distância, ó. Quando você colocar 1 e -1, você vai ter um outro comportamento. Então, quando eu te respondi lá, falando para você observar isso, é justamente para você olhar como que está essa entrada aqui. Se tiver 1 e 0, é um tipo de saturador, se tiver 1 e -1, é outro tipo de saturador, entende? Então, não, é só perfeito. esse cuidado que você tem que ter aqui. Mas depois a gente olha o código ali e você vai ficar um pouco mais claro, tá? Para Logistic Regression, esse problema ele é menos complicado, tá? Tranquilo, valeu. É, Tá, então a gente chegou na conclusão que quando eu monto a função logística, bem na probabilidade meio ali, né? Entre uma classe e outra, eu tenho a separação, e a separação é justamente a reta. Então, o que eu quero encontrar é essa reta. De novo, é sempre a reta nesses casos aí, né? É quem que é o W e aonde que eu coloco esse W, tá? A encrenca agora é que a saída desse modelo aqui, ó, a saída do modelo, diferente lá o Adaline, eu vou escrever isso aqui que acho que isso é importante. O Adaline, ele tem como saída só WTX, que é um valor real, que pode ser muito grande, muito pequeno, muito negativo, que eu acabei de explicar para o Davi. Para o Logistic Regression, o que eu tenho é uma probabilidade, e uma probabilidade varia entre 0 e 1. Antes, quando eu calculava o erro para isso aqui, eu usava o erro quadrático médio, né? Que é a diferença elevada ao quadrado e tal, a loss function era isso aqui. Agora, como eu tenho uma probabilidade, eu tenho que usar uma loss function que reflita erros em relação a medidas de probabilidade. Poderia ser o erro quadrático médio? Até poderia. Poderia ser a mesma loss function. Mas ela não funciona bem para logistic regression, tá? Porque probabilidade tem um problema muito complicado, que às vezes você está multiplicando valores muito pequenos, 0.0000, 0.0, ou valores 0.9999, um valor assim quase tendendo a 1, né? E a multiplicação desses valores, principalmente dos valores pequenos, à medida que você vai multiplicando probabilidades, rapidamente você perde aquela informação que vira em quase nada, né? Então, para evitar esses problemas, a gente foge um pouco do erro quadrático médio e tenta construir uma loss function que reflita medidas de erro de probabilidade, tá? Então, tem uma pequena mudança também que a gente tem que fazer aqui. Eu vou tentar explicar essa loss function de uma maneira, primeiro, intuitiva, que ela não é trivial, né? Eu já coloquei a fórmula dela aqui, ó, e talvez, né, você olhando já dá né, putz, o que é isso aí, né? Então, para tentar ir aos poucos com ela aqui, eu vou tentar mostrar ela de duas formas intuitivas, mas lembrando sempre qual que é o nosso objetivo com uma loss function. O objetivo de uma loss function é determinar qual que é o erro de classificação. E nesse caso, eu quero que ela seja um erro de classificação voltado para medidas de probabilidade. Isso aí está claro para todo mundo?
Esse ponto é chave, senão daqui a pouco vocês vão se perder aí na... Beleza. Então, o que que ela tem? Primeiro, eu vou mostrar aqui algumas partes dela. Ela tem o feed-z. Quem que é o feed-z? É o resultado da função logística. Então, eu vou pegar o W, T, X lá e vou aplicar o φ em cima desse negócio aqui, que é a sigmoide. Então, esse valor é um valor que vai variar entre 0 e 1. E que ele aparece aqui e aparece aqui. E eu tenho o valor que eu quero que seja para aquela classe. Ou seja, eu quero que seja classe 1, ou eu quero que seja classe 0. Tá? Então, o que eu estou fazendo com essa loss function é medir o erro entre o que deveria ser, que está aqui, e o que eu estou classificando, que é o que está aqui. O valor predito pelo meu modelo e o valor que deveria classificar para a classe. Ou seja, eu estou rotacionando o W lá, estou tentando achar o W, vou rodar um método de otimização para achar aquele W, de tal maneira que ele aproxime o que está sendo predito do que deve ser. Minimize esse erro entre essas coisas que estão aqui. Tá? Então, por que que isso mede um erro? Vamos tentar ver aonde que essa equação toda calcula erro. Veja, ela faz para todos os exemplos, N, então, para todos os exemplos de treinamento, então, é um produtório para todos os exemplos, tá? Mas eu não vou fazer para todos, vou fazer para alguns, para a gente ver o porquê que ela representa o erro, tá? Então, vamos lá. Casos em que ela representa um acerto, tá? Então, que eu estou atribuindo um valor muito perto do que deveria ser, tá? Então, vamos ver o que que isso significa. Esse primeiro caso aqui, ó, vamos supor que o meu modelo resultou 0,99, ele fez lá o WTX, tal, aplicou a sigmoide e o resultado foi 0,99. E deveria ser 1, tá? Então, φ/z 0,99 deveria ser 1, o resultado de tudo isso daqui vai dar 0,99, beleza? E aí, esse outro lado da equação ele diz o seguinte: 1 menos 0,99, que vai dar 0,01, elevado a 1 menos 1, que vai dar 0. Ou seja, isso tudo aqui vai dar 1. Então, esse cara aqui, ó, 0,99 vezes 1 deu 0,99. Então, quando eu acerto, ou eu estou muito perto de acertar, ó, a minha probabilidade 0,99 deveria ser 1. Estou bem perto de acertar. Esse valor, ele dá um valor alto. Agora vamos ver o outro extremo, que é quando eu acerto para a classe 0. Tá? Então, 0,01 que ele está dando aqui, deveria ser 0. Então, deu 0,01 elevado a 0, que vai dar 1. E aqui vai ser 1 menos 0,01, que dá 0,99, elevado a 1 menos 0, que dá 1. Então, ele também deu 0,99. Ou seja, quando o valor está muito perto de estar certo, a probabilidade correta, seja para a classe 1, seja para a classe 0, o valor desse cara aqui fica muito perto de 1. Então, tendendo a 1 é bom, para refletir um acerto de classificação. Agora, vamos ver o outro extremo. O outro extremo é quando deveria ser, por exemplo, 0 e eu estou classificando como 0,99. Tá? Então, 0,99 elevado a 0 vai dar 1. Aí, 1 menos 0,99 vai dar 0,01 elevado a 1 menos 0, que deu 1. Então, 1 vezes, né, que isso aqui é vezes 0,01 dá 0,01. Tá? Posso fazer isso aqui por debaixo, né? Se quiser fazer rapidinho aí, só para você se convencer, até para você pegar esse raciocínio que eu estou colocando aqui, você vai ver que esse valor também vai tender a 0. Tá? Ou seja, resumo da história. Esse cara aqui, quando é um acerto, ele tende a 1, quando é um erro, ele tende a 0. Então, se eu maximizar essa loss function, se eu maximizar isso aqui em relação a W, ou seja, quem é o W, né, que vai maximizar esse troço aqui, eu vou estar maximizando o acerto de classificação. Dá para entender?
Dúvidas nessa interpretação? Então, voltando à história, ó, vou voltar lá atrás da história só para a gente recapitular. Eu quero encontrar um modelo que é o WTX. Esse cara vai passar por uma função sigmoide, tá? Igual lá da line aqui, né? Essa função sigmoide, ela controla a probabilidade de saída, mas essa probabilidade de saída, quem define aonde ela vai estar, né, onde eu vou posicionar essa função sigmoide, é a função WTX. Então, de novo, meu problema continua sendo encontrar, opa, quem que é o W que está aqui, né? Agora, como isso aqui é tudo probabilidade, então eu tive que modificar a loss function e, né, propor uma loss function de probabilidade para esse problema. Beleza, isso aí, esse é o caminho das pedras, tá? Quem já viu isso antes sabe que essa loss function se chama likelihood function, né? E daqui a pouco ela vai virar o log likelihood, que eu já vou mostrar. Isso aqui é a loss function clássica de redes neurais. A maior parte das redes neurais aí de classificação usam essa mesma loss function. E por quê? Porque as saídas das redes neurais também podem ser interpretadas como probabilidade. E se você quer medir um erro de probabilidade, esse tipo de loss function aqui é mais adequado. Tá? Fala, Luiz. Professor, ali no gráfico, por que que todos os pontos ficaram no plano? E se tá só no plano, não seria melhor, digamos assim, traçar a linha no plano e daí ver, digamos assim, de cima para baixo a divisão dos pontos? É que aqui tem um problema, viu, Luiz, que é o seguinte, ó, esses pontos, essa que você está falando, né? Isso, aham. Esses caras estão no plano porque eu só tenho duas features. Então não existe uma terceira dimensão para elas, tá? Ah, tá, ok. Então, como elas estão no plano e a função sigmoide depende de uma coisa aqui que também está num plano, né? O W ele também é bidimensional, por isso que ele virou uma reta aqui. Para dizer que cada um desses caras tem uma probabilidade correspondente, eu fiz esse plot aqui em 3 dimensões para você ter uma relação do tipo assim, ó. Beleza, qual que é a probabilidade desse cara que está localizado aqui? Ah, é essa. Ah, desse cara aqui, é essa probabilidade aqui, tá? Então eu meio que repliquei, ó. Aqui fica todo mundo igual, né? Para facilitar a visualização. Só por isso. Uhum. Mas se eu fosse tentar colocar isso em 2 dimensões, eu teria que fazer um outro tipo de gráfico, né? Porque daí para Uhum. desenhar essa função logística ia ficar meio confuso, concorda? Sim, sim, entendi. Então, no caso, se tivéssemos mais features, ele não estaria necessariamente no plano, ele estaria espalhado? Aham, ok, beleza. Isso aí. Só, assim, se você não quiser complicar a interpretação, se você tivesse mais features, você teria um hiperplano de separação, beleza? E para cada ponto, uma probabilidade. Só isso, Perfeito, obrigado. beleza? Fechou, então, isso aí, pessoal? Vou dar sequência, então, que é fazer mais uma mudança nessa loss function, que é o seguinte, tá? Ah, tá. Isso aqui também é legal de enxergar essa interpretação. À medida que eu vou treinando, então, né? À medida que eu vou treinando a minha logistic regression, de novo, usando uma feature só para a gente poder ver. De novo, Luiz, isso aqui é só para visualização, tá? A interpretação é sempre probabilidade. Mas vamos supor que a gente tenha uma dimensão só, uma feature, tá? À medida que eu vou treinando a logistic regression, então eu vou mexendo no W. Esse aqui é como se fosse a minha torneirinha, né? O cara que eu consigo mexer é o W. Então eu vou mexendo no W, eu vou otimizando essa loss function, de tal maneira que um exemplo certo tende a ser probabilidade 1 e um exemplo errado tende a ter probabilidade 0. Então eu vou mexendo nesse cara aqui, ó, vou iterando o algoritmo, de tal maneira que eu empurro os caras que eu quero para a classe 1 para ter probabilidade mais perto de 1, e os caras que eu quero que tenha probabilidade 0 para ter a probabilidade perto de 0. Né? Então, mexendo no W, eu mexo na função sigmoide, e ela vai, à medida que o modelo vai treinando, ela vai ficando com a cara ali, né, da separação que eu estou buscando.
que é justamente fazer esse processo aqui, né? Então, eu faço para todos os exemplos, vou mexendo no W, né? Você já pode imaginar que para mexer no W eu vou precisar de alguma coisa parecida com o gradiente lá, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas aí, então, eu tenho essa possibilidade de ir sintonizando o algoritmo a partir disso, tá? Um detalhe dessa loss function é que normalmente a gente não usa produtos de novo, né? A gente elimina o produto, porque, assim, produto de probabilidade, né? Rapidamente isso aqui vai descer a zero muito rápido, né? Se eu ficar multiplicando coisas pequenas aqui. Então, para evitar esse tipo de, de, de situação que acaba complicando numericamente um algoritmo de otimização, a gente troca esse produto por soma. E como que a gente faz isso? A gente aplica um log, né? O log do produto pela propriedade do log vai virar soma, né? O log tem uma característica que quando você aplica o log em uma função que tem, sei lá, um mínimo nessa região, ela continua tendo o mínimo no mesmo lugar, né? Então, a gente não altera o ponto de mínimo, né? Então, a gente não prejudica a otimização, continua no mesmo lugar lá. E a gente também faz uma outra mudança, que é fazer o menos, né? O menos log de tudo isso aqui, porque, como eu falei para vocês, a gente estava maximizando, mas a galera de reconhecimento de padrões prefere sempre minimizar alguma coisa que reflita o erro. Então, se eu estou tentando maximizar alguma coisa, quando eu multiplico por menos 1, eu inverto a interpretação e passa a ser um problema de minimização. Então, daí deixo no formato padrão, que é minimizar um erro, né? Então, fazendo essas duas coisas, quando eu aplico o log aqui, né? Antes da função, eu transformo numa soma, e aí aparece um menos que vem dessa relação que eu falei para vocês. Detalhe, né? Quando eu aplico o log também, no expoente, né? Eu consigo jogar para frente aqui, então tem que aplicar algumas regrinhas aí de logaritmo para chegar de lá para cá, tá? Então, enfim, essa interpretação aí, essa dedução aqui não é complexa, mas tem algumas etapas ali. Também é legal fazer como exercício se vocês têm interesse em se convencer 100% dessa relação, tá? Então, essa interpretação que eu mostrei para vocês aqui, ela vale do ponto de vista de produto de probabilidades, mas quando eu passo para esse tipo de coisa aqui, ela muda um pouquinho, e eu acho que é legal eu falar também como que ela funciona, só para vocês também se convencerem que isso aqui reflete um erro de classificação, tá? Então, eu vou separar aqui em duas análises, tá? Então, eu só peguei a loss function com a cara que ela está agora, né, já em termos de log e tal. E aí, eu coloquei aqui duas coisas. Uma é o J de W quando o Y é 1, que é essa azul. Então, quando o Y é 1, ou seja, o valor verdadeiro é 1, né? O que eu quero que seja é 1. Então, fica menos log de phi de z aqui, né? E aqui, como é 1 menos 0, esse cara aqui vai desaparecer. Vai multiplicar por 0, então esse termo desaparece. Então, fica para o y igual a 1 menos log de phi de z. E quando o y é 0, ou deveria ser 0, o valor verdadeiro, então o que some é essa parte, e o que fica é essa daqui, que é menos log de 1 menos phi de z. Então, quando ele é 1, e o resultado do meu phi de z também é 1, como isso aqui é um erro de classificação, o que essa função em azul está me retornando é que esse erro é perto de 0. Quando o valor de phi de z é 0, mas deveria ser 1, que é o azul aqui, o erro é alto. Então, eu posso interpretar isso aqui como um erro de classificação. Quando o y deveria ser 0, que agora daí eu passo a olhar a curva laranja, né? A azul cancela e passa a ser a laranja. Então, quando ele deveria ser 0, mas ele classificou como 1, o erro é alto. Quando ele era 0 e classificou como 0, o erro é baixo, beleza, é um acerto de classificação. Então, aqui eu tenho um acerto, aqui eu tenho um acerto, né? Para os dois casos extremos. E aí, essa dualidade de erro ali, né? Em relação a cada parcela da função. Isso aqui é uma outra forma de enxergar o porquê
que isso aqui reflete um erro, né? Um erro de classificação. Eu expliquei do ponto de vista probabilístico para vocês aqui, depois a gente fez o log e tal, muda um pouco a interpretação, mas ainda assim é um erro de classificação, tá? Dá para entender também essa outra interpretação aí? Duas formas de enxergar a mesma coisa aí, né? Aí, beleza, né? Eu preciso, então, resolver esse troço aí, né? Então, como que é a sequência de todo o algoritmo de reconhecimento de padrões? Determina a loss function, usa um método de resolução daquela loss function. Então, eu posso vir aqui e aplicar, por exemplo, né, uma descida em gradiente para resolver a logistic regression. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o desenho da loss function, que é esse J que está ali, né? Em relação aos Ws e tal, né? Aos parâmetros que eu quero determinar. B ou W0, né? Vamos deixar aqui. Tanto faz qualquer uma dessas notações. E aí eu parto de um ponto que tem um erro alto e vou descendo iterativamente com a descida em gradiente até chegar no ponto mínimo dessa função. Tá? Para cada ponto aqui eu tenho um W diferente, ou seja, eu estou numa região do espaço diferente, que tem um erro relativo aí, né, àquele ponto. E à medida que eu vou iterando, então eu vou melhorando. E a interpretação nova que a gente tem aqui para a Logistic Regression é que ela vai se encaixando melhor ali, né? O S ali da sigmoide vai se encaixando melhor para reduzir ali, né, o erro de classificação entre as classes, tá? Aqui eu até coloco aqui, ó, uma distânciazinha refletindo essa probabilidade, e a gente vê que ela vai minimizando, né? Esses valores vão ficando menores aqui, à medida que ele vai acertando mais exemplos, e o custo total também vai reduzindo ali, né? Então, para cada ponto desse aqui, eu tenho um WTX e cada um deles representa uma sigmoide diferente. Alguém ia perguntar alguma coisa, hein? Professor, eu só tô com um pouco de dificuldade de interpretar esses pontos, nesse gráfico mesmo que você está com o mouse, esses X que estão mais no meio. Significa que eles têm uma dificuldade maior de classificar eles, porque a divisão ali não permite? Aham. Esse cara seria mais ou menos como se fosse o caso bidimensional, que é mais fácil de ver aqui, ó. Seria uma coisa assim, ó. São esses caras que estão no miolo da separação aqui, que é não linear, provavelmente, né? E aí tem uma incerteza de classificação para eles, né? Qualquer coisinha que eu mudo para um lado, eu classifico eles como um valor ou classifico como outro, né? Beleza, ficou claro. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Então, em relação ao Adaline, o que a gente fez? A gente mudou a loss function, mudou a saturação de saída, né? E aí teve que mudar um pouco a interpretação, que ela passou a ser uma interpretação de probabilidade, que é uma outra forma de enxergar o problema, mas o objetivo continua sendo a mesma coisa, achar o WTX. Né? Mesma ideia. Beleza isso aí? Mais alguma dúvida, gente? Teria mais a etapa onde eu calcularia o gradiente dessa loss function, né? Ia detalhar isso aqui para vocês, mas eu acho que isso aqui é muito denso e vai, assim, muito longe aqui, né? Eu acho que isso aqui também pode ficar como exercício para vocês. Então, eu deixei aqui a loss function, deixei como que chega lá no gradiente dela, tá? Para a logistic regression. Quem quiser depois dar uma estudada aí, tem uma derivada da função logística, que é uma derivada chatinha de calcular, enfim. Mas a dedução inteira está aqui. Então, o gradiente final, deixa eu ver se eu tenho outro slide, é esse que está aqui, ó. Então, se eu quisesse implementar a descida em gradiente para logistic regression, é essa forma, tá? Aqui está o gradiente, tá? Esse é o resultado do gradiente ali para essa função custo. Então, como que eu chego nesse cara? Eu derivo J em relação aos parâmetros, né? Tem toda uma derivada parcial, e aí eu chego nesse gradiente que está aqui.
Então, de novo, não estou deduzindo esse cara, deixei a dedução aqui como suporte para vocês aí, né? Não sei, assim, se isso interessa a todos, né? Eu acho que cada um de vocês tem um interesse particular em relação a esse aprendizado. Eu acho que, de novo, quem tem como core aí principal do trabalho a parte de reconhecimento de padrões, trabalho de mestrado, doutorado, é mexer com o modelo de reconhecimento de padrões, eu acho que pelo menos uma vez na vida é legal você fazer isso aí. Fazer essas derivadas, se convencer, beleza. Fez isso, está resolvida essa encrenca, né? Agora, se você, digamos, for mais um usuário dessas ferramentas, você entendeu qual que é o fluxo, você entendeu qual que é o caminho, você sabe que existe essa dedução, né? Sabe de onde vem esse negócio aqui, então também acho que assim, ao meu ver, atende, né? Não é uma restrição, não saber completamente essas deduções aí, tá? Então, se eu fosse pegar o meu template lá e aplicar para Logistic Regression, aqui estaria o meu fluxo. O que que eu faço? Primeiro, eu vou selecionar o tipo do modelo, então é um WTX. Em cima desse cara, eu aplico o phi, que é aquele saturador da Logistic Regression. Vou selecionar a minha loss function, então a loss function ficou o menos log lá daquela loss. O método de otimização ainda vai ser a descida em gradiente, então a formulazinha é essa. Preciso determinar o gradiente desse cara aqui, que é esse gradiente determinado aqui. Então é só fazer a descida em gradiente que eu vou encontrar o WTX. Fechou isso aí, pessoal? Vou dar mais um tempinho para ver se vocês têm mais alguma dúvida, algum ponto que não ficou claro, antes de eu partir para a explicação da implementação, tá? Pensem aí se tudo que eu expliquei aqui tá ok, ou se ficou mais alguma dúvida. Tá, então, eu vou falar rapidinho da implementação aqui, que então está nesse código, tá? Da aula 13. Só abrir esse código. Então, algumas mudanças que eu fiz para essa aula em relação à aula anterior. Eu não vou mais implementar todas as etapas numa classe lá, né? Todos esses métodos, porque assim fica inviável, né? Daqui a pouco, hoje mesmo vocês vão ver aqui para o modelo SVM lá, a complexidade já aumenta assim muito, né? Começa a ficar uma coisa muito, muito densa assim matematicamente. Então é impossível a gente passar por uma implementação passo a passo de tudo isso, tá? Então eu vou passar a usar um outro modelo, um outro conjunto de funções para a gente trabalhar com os nossos modelos, que estão dentro do sklearn, que é uma biblioteca bem clássica aí de machine learning, tá? Então, o que que ela tem? Ela tem um conjunto de implementações que abriga, assim, basicamente tudo que a gente vai ver aqui na disciplina, toda a parte de classificação, regressão, agrupamento, algumas coisas até de pré-processamento, redução de dimensionalidade. Então, tudo que a gente vai aprender aqui de um ponto de vista mais teórico, já tem uma implementação assim bastante eficiente, bastante voltada assim ao estado da arte dessa área, disponível aqui publicamente para nós. Tá? Então, tudo que eu vou fazer de agora em diante eu não vou implementar, eu vou usar os modelos que estão implementados no scikit-learn. Tá? Então, por exemplo, se eu fosse pegar lá o Adaline lá, né, da aula anterior, ou o Perceptron, por exemplo, né, e treinar usando o scikit-learn, deixa eu achar aqui onde é que está essa parte do código. Está aqui, por exemplo, o Perceptron, tá? Então, se eu fosse usar o scikit-learn, o que eu precisaria fazer para treinar um Perceptron no scikit-learn? É esse bloquinho de código que está aqui. Tá?
Então, eu vou importar lá dos modelos lineares que existem no sklearn, lá na biblioteca como um todo, o Perceptron. E aí eu simplesmente crio o objeto aqui, né, Perceptron, definindo um learning rate lá, as mesmas coisas que a gente definiu na aula passada, e aí eu uso o mesmo esquema que eu usei na aula passada lá, que é usar o método fit, passando o x e o y, para treinar o Perceptron. Então veja que tudo está encapsulado aqui nessa implementação disponível no scikit-learn. Então o que a gente vai fazer de agora em diante é, a gente vai buscar importar esses caras aí do scikit-learn, e não vai precisar implementar a classe inteira, né, toda aquela coisa lá, muito embora o estilo de implementação que a gente usou na aula passada para o Perceptron e para o Adaline é o estilo de implementação que o scikit-learn usa, então aquele esquema de usar o fit, o predict, a classe de inicialização, tal, tudo aquilo tem no scikit-learn, então está disponível lá. Mas a gente vai aqui pegar emprestado essa implementação e ir direto ao ponto, tá? Então, eu simplesmente importaria aquela biblioteca e rodaria ela a partir disso, tá? Nesse código que eu estou como exemplo para essa aula aqui, tem algumas outras pequenas diferenças, tá, que a gente vai usar. Então, ainda estamos usando o Iris como exemplo. Aqui eu estou fazendo um split treino e teste, que é uma coisa que a gente não discutiu muito na aula passada, mas a partir de hoje a gente vai começar a usar mais, que é ter um modelo, ter uma parte do dataset que é usado para o treinamento, ou seja, para construir o W lá, chegar no W, determinar o W, e outra parte do dataset que vai ser usado só para teste, só para avaliar quão bom aquele W é. Normalmente a gente faz um split assim de 70% para treinamento, 30% para teste, ou 80%, 20%, depende um pouco aí da quantidade de dados. Essa discussão também a gente vai ter mais adiante na disciplina. Então, eu tenho um X que é para o treino, um X que é para o teste, um X que é para o teste, né? Ou seja, conjunto de features, e os labels correspondentes do treinamento e do teste, o label verdadeiro, né? Estou usando aqui também lá do sklearn o train test split, onde ele já faz ali um split para esses caras. Tem alguns detalhezinhos também que eu não quero entrar neles agora, que é esse negócio do Stratify aqui, que isso é um papo um pouco mais para adiante, né? Mas, enfim, faço esse split e aí faço alguns pré-processamentos também que eu não comentei muito na aula passada, que é, por exemplo, remover o valor médio, dividir pelo desvio padrão. Isso ajuda o gradiente lá na convergência. Detalhe de otimização aqui, que também eu vou deixar mais para adiante, mas é um pré-processamento. Aí, treino Perceptron, como eu mostrei para vocês agora aqui, é bem rápido, né? Bem direto aí para fazer essa implementação com o sklearn. Aí eu posso usar lá do sklearn também a predição, então pego o X de teste lá, ó. Quero saber quão bom meu modelo está em relação ao teste. Faço o predict do que ele treinou nesse PPN, nesse objeto, então, uma vez que eu faço o fit nesse objeto PPN aqui, ó, ele treinou o Perceptron, então eu posso fazer o predict nesse modelo treinado. E aí eu tenho o valor de Y predito. E aí eu posso comparar, por exemplo, com o valor real que eu tenho do Y-teste e ver quanto que eu tenho de erro de classificação para esse cara. Também posso calcular uma métrica que a gente vai falar mais adiante, que é a tal da acurácia. Posso calcular ela em cima desse cara também. Mais para frente a gente vai falar mais. Posso também plotar aquelas regiões de separação. Veja que agora eu já estou num problema de 3 classes. Semana passada a gente não usou 3 classes. Mas a implementação do Perceptron do scikit-learn permite uma implementação em 3 classes. Tá? Fala, Ezequiel. Você só pega, por exemplo, 80% para treinar, porque se usasse o 100, como é um método de regressão, você pegasse um ponto aleatório, o erro seria pequeno, né? Sim. Então, por isso que você deixa aqueles 10% para fazer esse teste, seria isso? Isso tem a ver com uma coisa chamada avaliar a generalização do modelo. A tua interpretação está certa, Ezequiel, é isso aí, né? A gente usa uma parte para a gente poder ter uma parte não vista pelo modelo para saber o quão robusto, entre aspas, ele está. Uhum. Mas uma discussão mais detalhada do porquê que isso é importante eu vou deixar um pouquinho mais para frente, tá? Então tá. Isso tem algumas implicações teóricas por trás, mas assim, se eu for falar de tudo isso assim, o volume de informação é muito grande, tá? Então, por enquanto, estamos só separando
uma parte para construir um modelo, outra para avaliar, e por enquanto é isso, tá? Aí aqui, então, tem um problema de 3 classes e tal, né? Posso generalizar. Veja que ele continua sendo um modelo linear entre pares de classes, né? Ou seja, ele tem um modelo que separa a azul da vermelha, um da verde para azul e um da verde para vermelho. Então, na verdade, ele construiu 3 classificadores, concordam? Ele construiu esse WTX que está aqui, ortogonal. Vou apontar para qualquer lado aqui, porque, enfim, né? Esse outro WTX que está aqui e esse outro WTX que está aqui. Então, para cada par de classes, ele construiu um classificador linear. Claro que se eu somar esses 3 classificadores lineares, o que eu tenho é uma separação não linear entre todas as classes. Mas o que importa é que entre pares de classes, o modelo construído ele é linear. Tá? Então, o Scikit-learn também tem uma implementação um pouquinho mais robusta em relação a isso. Aí, aquela tua dúvida lá, Davi, aqui já morre, tá? Então, aqui também ele já lida com toda aquela questão lá dos valores de saída e tal, você não precisa esquentar a cabeça com isso, tá? Beleza, professor. Tá, se eu quisesse treinar, então, um Logistic Regression agora, usando o Scikit-learn. Então, vou pular essa parte inicial, que são coisas que eu mostrei na aula, lá, na implementação prática da função logística. Depois vocês podem dar uma olhada nisso aqui, né, por conta, né? Se eu quisesse implementar ele na mão, ó, deixei aqui ainda a implementação na mão, ó, todas as etapas do Logistic Regression lá. Então, aqui eu tenho o passo a passo do gradiente para o Logistic Regression. Então, assim, se você, de novo, for um cara preocupado em entender todas as etapas envolvendo a parte de Machine Learning, por conta do teu trabalho estar relacionado com isso, a minha sugestão é o seguinte, você vai pegar esse slide aqui, ou pelo menos o slide que tem a implementação da descida em gradiente, e você vai comparar com esse loop aqui, ó, e ver se você consegue entender como que você sai daqui e vem para o código. Tá? Então, você quer ir a fundo, né? Então, você faz a dedução, você olha como que ficou o gradiente e vê a implementação do código. Né? Acho que esse aqui seria o caminho perfeito, né? Para quem quer ir, precisa dessa parte de Machine Learning mais detalhado. Tá? Tem macetes de implementação aqui, mas nada demais. Um detalhe, ó, olha a loss function aqui, ó. Y tal, né, da saída, 1 menos Y, não sei o que, log, ó, é loss function que está aqui. Ó. Então, assim, nada demais, mas tem detalhezinhos que merecem atenção, claro, na aula que não dá tempo da gente ficar falando sobre tudo isso, mas o caminho das pedras está aí, tá? Ah, se eu quisesse, então, usar ele usando o Scikit-learn, como que seria? Então, no Scikit-learn, de novo, eu importo o Logistic Regression lá do bloquinho de modelos lineares, e aí eu vou treinar o Logistic Regression. Tá aqui, é só isso aqui. Esse parâmetro C eu já vou explicar ele, tá? Já vou falar um pouquinho mais sobre ele. Tá? Aí tem os detalhes de solver, os esquemas de multiclass que você pode usar. Isso aqui, quando vocês forem fazer o exercício lá dessa semana, vocês vão brincar um pouquinho mais com isso. Esses parâmetros aqui eu não me preocupo muito, que eles são mais colaterais aqui. Esse C ele é importante, mas eu já vou explicar ele, porque eu preciso explicar uma outra parte teórica primeiro. Tá? Aí, beleza, eu coloquei aqui, ó, Logistic Regression nesse outro dataset e tal, separei as classes, enfim, né, calculei alguns erros. Então, tá aqui o Logistic Regression com Scikit-learn, que é o modelo que a gente vai usar a partir de agora. Tá? Então, implementação, nada demais, não é o fim do mundo, né, uma coisa relativamente simples, assim, até do ponto de vista de código, de fazer, assim, né. Já é bem dominado isso, né? A ponto de que se você colocar lá no chat GPT, quero um modelo de Logistic Regression para treinar um dataset, blá, 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 ele já vai cuspir um código que provavelmente já vai funcionar de cara, né? Então, isso aqui já é bem dominado, não é nada de outro mundo, só estou tentando explicar para vocês os passos desse negócio aí. Com relação a esse parâmetro C, eu queria só explicar uma outra coisa teórica primeiro aqui, que tem uma interpretaçãozinha não muito trivial,
que é a história da regularização, e a ela tem associado o conceito de overfitting. Tá? Eu vou extrapolar um pouquinho agora para um caso não linear, para explicar o overfitting, porque não é muito fácil entender isso do ponto de vista linear, mas, enfim, é só para dar ideia, tá? Não se preocupem que a gente não vai usar nada não linear ainda essa semana. Então, assim, ó, eu tenho 3 cenários para categorizar o resultado do meu modelo. Um primeiro cenário é chamado underfitting. Esse cara a gente diz, do ponto de vista estatístico, que ele tem um alto bias. Eu tenho um outro cenário extremo à direita, que é o overfitting. Esse cara aqui a gente diz que ele tem uma alta variância. Esse lance de bias e variância eu não vou explicar hoje, vou deixar para uma outra aula. Tá? E eu tenho uma coisa aqui no meio termo, que não seria nem tão ruim à esquerda e nem tão ruim à direita, seria um modelo adequado. Então, o que é o underfitting? O underfitting é quando eu aplico um modelo nos meus dados e o erro de classificação, mesmo para os dados de treinamento que eu estou usando para construir o modelo, ele tem um resultado ruim. Então, esse modelo está muito pouco bem ajustado aos dados. Tá? Por exemplo, às vezes uma outra reta aqui teria um erro menor de classificação do que essa que eu estou mostrando aqui, né? Então, esse cara aqui não está tão adequado. Tá? O outro extremo, que é o overfitting, eu consigo fazer uma coisa perfeita em volta dos dados de treinamento, mas qualquer novo exemplo que eu tiver, se esse novo exemplo tiver uma pequena variabilidade daqui para cá, por exemplo, ó, ele já muda o resultado de classificação. Ou daqui para cá, né? Qualquer pequena mudança que eu tenha, eu vou ter um erro grande de classificação. Então, aqui, ó, no underfitting, eu tenho um alto erro de treino e vou ter um alto erro de teste, na fase de teste, que são os dados não vistos, né? Então, os dados que eu uso para construir o modelo e os dados que eu não vi. No overfitting, eu tenho um baixo erro de treinamento e eu tenho um alto erro no teste, porque eu fiquei muito sobreajustado ao treinamento e qualquer mudancinha que eu tenho aqui na etapa de teste, ele vai ficar ruim. E aí eu tenho um intermediário aqui, né, que eu tenho um erro, assim, aceitável, vou colocar ok, no treinamento, e um erro também ok na etapa de teste. Né? Existem várias maneiras de você escapar do underfitting e vir para cá, e existem várias maneiras de você escapar do overfitting e vir para cá. Eu vou focar agora só no overfitting, que é o mais crítico para nós, embora nos modelos lineares ele não seja tão evidente, mas como aparece, vai começar já a aparecer a história da regularização, eu prefiro explicar ele hoje já e depois voltar para um detalhamento teórico maior, mas já para vocês irem se habituando a esse fenômeno. Tá? Então, o que é a regularização? A regularização ela é um termo que a gente adiciona à loss function. Então, eu vou pegar aqui a minha loss function, por exemplo, da logistic regression que está aqui, ó. Esse bloquinho aqui é aquela loss function que a gente viu antes lá. E eu vou adicionar um termo de regularização a ela. Tá? A regularização, já vou tentar explicar ela de um ponto de vista assim intuitivo, gráfico, mas ela tenta adicionar uma parcela que vai penalizar, nesse caso aqui, valores de W muito grandes. Então, valores de W que sejam excessivamente altos. Tá? Esses valores de W excessivamente altos, isso não é fácil de ver para o modelo linear, mas já vou adiantar essa discussão. Esses valores excessivamente altos, em geral, podem causar overfitting. Então, se eu tiver um valor alto para o W, eu tenho que representar ele pela norma do W, né? Que é a soma dos valores ao quadrado aqui. Se eu tiver um valor alto de W, isso aqui leva a overfitting. Isso aqui na aula de hoje ainda não vai estar 100% claro, mas ao longo das próximas aulas isso aqui vai ficar um pouco mais evidente, que é mais fácil de ver isso nos modelos não lineares, tá? Então, como que é essa parcela aqui, ó? Essa parcela eu somo a norma de W. Como esse cara aqui é um cara que eu quero minimizar o erro de classificação que está aqui, né? Nessa parcela. E quando eu somo essa outra parcela aqui, eu
também vou querer minimizar esse negócio aqui, né? Então, a soma de tudo isso aqui, quando eu minimizo tudo junto, eu minimizo o erro de classificação e eu minimizo a norma de W. Minimizando a norma de W, eu vou levar a um W que tem valores menores e eu vou reduzir o overfitting. Tá? Do ponto de vista mais gráfico, como que isso se comporta? Né? Eu tenho a minha parcela original dos dados, do erro de classificação. Então, esse cara é esse vermelhinho que está aqui. E eu tenho essa parcela que, no cenário ideal, teria uma norma nula, um valor zero para cada um dos elementos de dado. Quando eu somo esses dois caras aqui, eu estou falando o seguinte, ó, eu quero chegar no menor erro de classificação, mas eu quero também que o W seja pequenininho. Então, aqui seria a loss function só do W e a loss function só do erro. Tá? Então, o erro estaria aqui e o W estaria aqui. Então, eu quero ter um erro pequenininho, eu quero ter um erro pequeno, mas eu também não quero ter um W tão grande. Então, eu somando essas duas parcelas aqui, eu vou chegar no meio termo. Sei lá, vou ter um erro que não é o menor erro possível de classificação durante o treinamento, mas eu vou ter valores de W que são menores. E tendo esses valores de W menores, eu reduzo o overfitting, e reduzindo o overfitting, isso significa que talvez eu tenha erros na etapa de teste que são menores. De novo, a explicação teórica completa disso eu não vou dar hoje, vou deixar mais para frente. Tá? Uma outra forma de eu enxergar isso aqui graficamente é o seguinte, ó. Aqui eu tenho um parâmetro, esse lambda, que eu tenho que setar a priori. Então, ele é um hiperparâmetro, que é o chamado parâmetro de regularização. Quanto mais eu pondero esse parâmetro de regularização, mais eu vou dizer para a minha loss function aqui que a parte de regularização é importante. Então, quando eu tenho um lambda perto de zero, é como se eu não me importasse com o valor da regularização. Tá? Esse é o mínimo do W aqui, ó, que é zero. Tá? Então, quando eu vou somando uma parcela de lambda aqui, que, ou seja, estou me preocupando com a regularização, eu saio do meu mínimo de erro de classificação que está aqui. Esse mínimo é só referente a essa parcela que está aqui, ó. Tá? Eu vou falar, então eu vou ter um outro erro, que é um erro maior, ele vai passando para lá, né? Ele vai ter um erro maior, só que esse erro maior significa que na etapa de teste, possivelmente eu vou ter um erro menor. Então, é uma coisa que você meio que abre mão. Eu abro mão de ter um erro menor durante o treinamento, né, eu elevo meu erro de treinamento, mas na etapa de teste, possivelmente eu vou ter um valor melhor. Tá? Isso aqui é confuso para a aula de hoje, estou adiantando um assunto. Então, assim, se você olhou para isso tudo aqui e falou assim, putz, isso não faz sentido, está muito confuso, não se preocupe. Eu vou voltar para essa discussão mais vezes. A única coisa que eu queria adiantar, e isso já vai aparecer em vários modelos aqui, é que existe um parâmetro de regularização, que é um cara que eu somo na loss function, ele altera, então, a característica da loss function, e o efeito dele é atenuar o overfitting. Porque o overfitting tem a ver com a norma de W aqui, né? E quando eu minimizo a norma de W, eu atenuo o overfitting. Se você tiver isso claro, para hoje tá bom. O resto do detalhe dessas interpretações eu vou deixar mais para adiante, porque isso aqui também, de novo, é muito para hoje, tá? Essa ideia geral mais simples, tá ok? Beleza. Então, só voltando no código aqui, da aula de hoje, ops, acabei perdendo aqui. Só para a gente fechar. Então, para a gente fechar isso aqui, para voltar na explicação ali que eu falei de forma meio breve, né? Quando eu defino esse parâmetro aqui no final, que é o C, esse parâmetro aqui, ó, eu estou dizendo o quanto eu estou me importando com a regularização. Se eu colocar zero aqui, significa que ele não vai ter aquele parâmetro de regularização, é só a loss function. Se eu colocar alguma coisa ali, significa que ele vai se preocupar com a loss function e vai ter esse efeito aí.
Para modelos lineares, isso não é fácil de enxergar, então não é uma coisa rápida de visualizar. Depois, quando a gente passar pelos modelos não lineares, eu vou voltar para essa discussão e aí vai ficar mais evidente. Tá? Dúvidas aí, pessoal? Vou parar a gravação, que acho que essa parte da Logistic Regression tá ok.